Algo mudou em você enquanto você dormia. E o mais assustador é que você já sabe disso. Só ainda não encontrou as palavras certas para nomear. Você acordou hoje e o ar estava igual. O teto estava igual. O celular em cima da cama estava igual. Mas tinha uma sensação estranha. Tipo aquela coisa que você sente quando entra num cômodo e percebe que alguém esteve lá antes de você. Tudo no lugar. Nada fora do normal, mas algo diferente no ar. Você foi até a cozinha, preparou seu café, olhou pela janela para o dia que começava como qualquer outro, e esse negócio continuava lá, quieto, colado em você como uma segunda pele. Eu sei exatamente como isso se sente porque eu já estive nesse lugar. E o que eu entendi depois, com o tempo, é que essa sensação não é um sinal de que algo está errado com você, é o oposto. É o sinal de que algo muito específico acabou de ser concluído, de um jeito que a sua mente consciente ainda está tentando processar, como quando você termina um livro enorme e fica um tempo olhando para a capa sem conseguir começar outro, porque alguma coisa em você ainda está digerindo o que aconteceu ali dentro. A questão é que a maioria das pessoas que chega nesse ponto não reconhece o momento. Elas acordam, sentem essa leveza estranha misturada com uma espécie de desorientação suave e logo jogam isso em cima de cansaço, ou de algum sonho que não lembraram direito, ou de qualquer coisa que explique de forma simples e rápida. Porque é mais fácil assim, porque nomear o que realmente aconteceu exige parar, respirar e admitir que alguma coisa mudou num nível que vai além do que você consegue ver. E olha, eu não estou aqui para te dizer que você foi visitado por alguma entidade enquanto dormia, ou que os planetas alinharam do seu lado. Nada disso. O que eu estou dizendo é mais concreto, mais real e, de certo modo, muito mais impressionante do que qualquer coisa assim. O campo quântico ao seu redor, essa estrutura invisível que responde à sua frequência interna, fez uma movimentação, uma recalibração silenciosa, precisa, que não precisou da sua permissão consciente para acontecer, porque ela foi construída ao longo de um tempo que você passou errando, resistindo, quase desistindo e continuando mesmo assim. Aquela sensação atrás dos seus olhos hoje de manhã, aquele peso quieto misturado com uma clareza que você não sabe de onde veio, aquela estranheza de olhar para o mesmo espelho de sempre e ter a impressão de que a pessoa que te olha de volta ficou 1 centímetro diferente de algum jeito que não tem nome. Isso não é imaginação. Isso é o seu sistema nervoso tentando se ajustar a uma nova configuração que o seu campo já assumiu enquanto você ainda estava de olhos fechados. O que aconteceu com você não foi pequeno, e a prova disso é justamente que você não consegue ignorar. Se fosse qualquer coisa passageira, você já teria passado a mão na tela, pegado o celular e seguido em frente. Mas você está aqui, ouvindo, porque alguma parte de você reconhece que o que eu estou dizendo ressoa com algo que você já sentiu, mas nunca ouviu ninguém colocar em palavras desse jeito. E esse reconhecimento, esse arrepio quieto no peito, é a última peça se encaixando no lugar. Se isso tocou em algo dentro de você, me faz um favor agora. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Agora deixa eu te contar o que veio antes desse momento, porque para você entender o que acabou de acontecer, eu preciso te levar de volta ao dia em que tudo começou a desmoronar. Tem um momento que eu não esqueço. Não foi num dia de crise visível, sabe? Não foi quando eu perdi algo importante ou quando alguma situação explodiu na minha frente. Foi num dia completamente comum, uma manhã de semana. Aquele tipo de dia que não tem nada de especial nem de ruim. Sol entrando pela janela, barulho de ônibus lá fora, cheiro de café passado na vizinhança. E eu estava sentado, olhando para o nada, e percebi que não conseguia mais fingir que estava bem. Não do tipo dramático, não com lágrimas, não com aquela dor que você mostra para alguém. Era um cansaço diferente, o tipo que não some depois de uma boa noite de sono, o tipo que está colado na sua identidade, não no seu corpo. Sabe aquela sensação de carregar uma mochila nas costas por tanto tempo que você para de perceber o peso, até o dia em que você simplesmente não consegue mais dar mais um passo. Foi isso. Não foi um evento. Foi um acúmulo que chegou no limite silenciosamente, sem avisar, sem drama, sem nenhum gatilho óbvio que eu pudesse apontar e dizer, foi aqui que quebrou. E o que me deixou mais perdido não foi o peso em si, foi não saber o nome do que eu estava sentindo. Porque quando você não consegue nomear uma coisa, fica impossível saber o que fazer com ela.
Naquele período eu tentei várias saídas. Mudei rotina, me joguei no trabalho, fiz planos novos, busquei distrações que funcionavam por algumas horas e depois me devolviam para o mesmo lugar com mais força. E o silêncio ao redor das minhas tentativas era ensurdecedor. Parecia que o universo tinha desligado o retorno, que eu mandava sinal e nada voltava. E eu interpretei esse silêncio da única forma que fazia sentido na época, como sinal de que eu tinha errado alguma coisa fundamental, de que eu estava no caminho errado, de que talvez eu simplesmente não fosse feito para chegar onde eu queria chegar. O que eu não sabia, e o que eu só entendi muito tempo depois, é que aquele período de silêncio total não era abandono, era outra coisa completamente diferente. E entender isso mudou a forma como eu olhei para tudo que veio antes e tudo que veio depois. Mas para você entender o que eu entendi, eu preciso te explicar o que realmente estava acontecendo naquele laboratório invisível que operava em volta de mim enquanto eu achava que nada se movia. O silêncio que eu descrevi antes não era vazio, era um laboratório, e eu só entendi isso quando parei de olhar para fora esperando resposta e comecei a perceber o que estava acontecendo dentro de mim durante aquele período todo. Porque enquanto eu achava que nada se movia, enquanto eu mandava sinal para o universo e ouvia só o eco da minha própria voz voltando, alguma coisa estava sendo medida com uma precisão que eu não tinha capacidade de perceber na época. Não era o meu esforço que estava sendo registrado. Não era o quanto eu tentava, o quanto eu planejava, o quanto eu me dedicava. Era outra coisa completamente diferente. Era a qualidade da minha frequência nos momentos em que eu achava que ninguém estava olhando. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Pensa numa situação comum. Você está num dia horrível, as coisas não saíram como você queria. Você está sozinho, cansado, sem nenhuma câmera apontada para você, sem ninguém para impressionar. E nesse momento, o que você faz com você mesmo? Como você fala com você mesmo dentro da sua cabeça? Se você desmorona completamente, ou se no meio do cansaço, existe alguma parte de você que ainda segura a linha. É exatamente isso que estava sendo registrado, não o resultado, não a performance, a consistência interna nos momentos mais feios. E eu preciso ser honesto aqui porque esse foi o ponto que mais me pegou quando eu entendi. Eu não era nenhum herói naquele período. Eu reclamava, eu duvidava. Eu tinha dias em que acordava com aquela sensação pesada de manhã, aquele gosto amargo de quem dormiu com um pensamento ruim e acordou com ele ainda ali, esperando. Eu não era forte do jeito que a gente imagina que precisa ser para merecer alguma coisa boa. Eu era só persistente. E no começo eu nem sabia que isso tinha valor. Eu achava que persistência sem resultado visível era só teimosia, mas não é. É o material mais raro que existe num campo humano. Porque a maioria das pessoas, quando chega num nível de desgaste parecido com o meu, faz uma escolha que parece lógica na hora. Larga, muda de direção completamente. Decide que aquele caminho não era para ela. E não tem julgamento nisso. É uma resposta natural a um nível de pressão que o corpo e a mente interpretam como ameaça. Mas o que acontece nessa saída é que o processo de calibração para. Não porque o universo pune quem desiste, mas porque o campo precisa de consistência para travar a sincronização. É como tentar sintonizar uma frequência de rádio num aparelho que fica mudando de posição o tempo todo. Você nunca pega o sinal limpo. E o que eu estava fazendo, sem ter nenhuma consciência disso, era manter a posição, com toda a minha dúvida, com todo o meu cansaço, com toda a minha falta de certeza sobre qualquer coisa, eu continuava na mesma direção. E esse laboratório invisível ao meu redor registrava isso como dado, como informação sobre a estabilidade do meu campo, como evidência de que eu conseguia sustentar uma frequência mesmo sob pressão. E pressão, eu descobri, é a única condição que revela se uma frequência é real ou só uma performance. O que me assusta, olhando para trás agora, é pensar em quantas vezes eu estive a um passo de sair. Quantas vezes eu quase tomei a decisão de largar tudo e recomeçar do zero em outra direção. E cada vez que eu não tomei essa decisão, não foi por coragem. Foi por uma coisa muito mais simples e muito menos gloriosa. Foi porque eu ainda não sabia para onde ir. E essa indecisão que eu vivia como fraqueza era, na verdade, o que mantinha o meu campo estável o suficiente para continuar sendo calibrado. Isso é o que ninguém te conta sobre os períodos mais difíceis. Eles não são punição, são temperatura. E temperatura é o que transforma uma coisa comum em algo que dura. Mas aqui vem a parte que realmente me fez parar quando entendi, porque não era só eu que estava passando por isso. E quando eu comecei a olhar ao redor,
para pessoas que eu conhecia, percebi um padrão que mudou completamente a forma como eu enxergava quem chega e quem não chega do outro lado. Pensa em todo mundo que começou junto com você. Não importa o que você estava buscando, uma mudança de vida, uma virada profissional, uma transformação interna, qualquer coisa. Pensa nas pessoas que estavam no mesmo ponto que você num determinado momento. Onde elas estão agora? E a resposta que vem quando você faz essa pergunta com honestidade é perturbadora, porque a maioria parou. Não porque fracassou de forma dramática, mas porque chegou num ponto de silêncio parecido com o meu e interpretou aquele silêncio como sinal de que não valia a pena continuar. E saiu, com toda a lógica do mundo a favor dessa decisão. E aqui está o detalhe que ninguém percebe na hora. A diferença entre quem chega e quem não chega não é talento, não é sorte, não é nem esforço. É o que você faz com o silêncio. Se você consegue ficar dentro dele sem deixar que ele reescreva a sua identidade. Porque o silêncio longo tem um efeito muito específico sobre a mente humana. Ele começa a parecer uma resposta. E quando o silêncio parece uma resposta negativa, a conclusão natural é parar de fazer a pergunta. Você não parou. E isso não é um detalhe pequeno na sua história. É o eixo em torno do qual tudo o que está acontecendo agora começou a girar. Mas o que exatamente foi reconhecido em você? E por que isso importa de um jeito que vai muito além de qualquer recompensa que você poderia imaginar, é o que eu preciso te explicar agora. O que o universo registrava durante todo aquele período não era o que eu pensava. E quando eu entendi isso de verdade, não como ideia bonita, mas como realidade concreta, alguma coisa no meu peito afundou de um jeito estranho. Não de tristeza, de reconhecimento. Porque eu tinha passado anos tentando mostrar resultado, tentando provar através de conquistas visíveis que eu merecia o que eu buscava. E o campo ao meu redor estava completamente indiferente a tudo isso. Não porque não importava, mas porque não era isso que estava sendo medido. O que estava sendo registrado era uma coisa que eu nunca teria valorizado se alguém tivesse me explicado antes. Era a textura das minhas escolhas quando ninguém estava olhando. Não as escolhas grandes, não as decisões que você toma com testemunha, com peso, com consciência de que aquilo vai mudar alguma coisa. As pequenas. O que você faz num domingo à tarde quando está sozinho e nada te obriga a nada? Como você reage quando recebe uma notícia ruim num momento em que já estava no limite? Se você consegue, no meio do caos interno, manter pelo menos um fio de clareza, ou se você entrega tudo para o barulho. Eu lembro de uma tarde específica naquele período. Estava chovendo, aquela chuva fina que não resolve nada, só deixa o ar pesado e cinza. Eu tinha tentado algo importante naquele dia, e não tinha dado certo mais uma vez. E eu me peguei sentado na beira da cama, sem força para me mover, olhando para o chão. E naquele momento eu fiz uma escolha que parecia insignificante na hora. Em vez de ficar ali ruminando, eu me levantei, fui até a janela e fiquei olhando para a chuva por alguns minutos, sem pensar em nada, sem tentar resolver nada, sem me cobrar nada. Só respirei. Só deixei aquele momento ser o que era. Eu não sabia na época que aquele gesto pequeníssimo estava sendo registrado como dado de frequência, que a minha capacidade de não colapsar completamente diante de mais uma frustração era exatamente o tipo de informação que o campo precisava acumular antes de travar qualquer sincronização. Porque frequência não é o estado que você projeta nas suas melhores horas. É o estado que você consegue sustentar nas piores. E eu estava, sem perceber, construindo uma consistência interna que ia muito além do que eu tinha consciência. E aqui está a parte que eu precisei digerir por um tempo, antes de conseguir aceitar. Essa consistência não era mérito, não era virtude, era simplesmente o resultado de não ter outro caminho que fizesse mais sentido. Eu continuava não porque era forte, continuava porque largar teria me custado algo que eu não conseguia nomear, mas que eu sabia que não queria perder. E essa recusa silenciosa, esse não ao colapso total, era o sinal mais limpo que o meu campo tinha emitido em muito tempo. Frequência não é performance, é o que sobra quando você tira tudo que você faz para impressionar alguém. E o que sobrava em mim, mesmo no fundo do buraco, era uma coisa teimosa e quieta, que se recusava a aceitar que aquilo era tudo que existia. E foi essa coisa que o campo finalmente reconheceu como estável o suficiente para dar o próximo passo. Só que o próximo passo não veio do jeito que eu esperava. Veio de uma forma que me deixou completamente sem referência por um tempo. E para você entender o que aconteceu naquela noite específica,
Eu preciso te explicar uma coisa sobre como esse processo funciona por baixo da superfície, porque sem essa explicação, o que eu vou te contar vai parecer vago demais para ser real. Existe uma noite que eu não consigo descrever direito, porque o que aconteceu nela não tem uma forma visual ou sonora clara. Não foi um sonho intenso, não foi uma visão, não foi nada que eu possa abrir num arquivo e te mostrar como prova. Foi uma sensação, mas uma sensação tão específica, tão diferente de qualquer coisa que eu tinha sentido antes, que quando eu acordei no dia seguinte, eu fiquei parado por quase meia hora, só tentando entender o que tinha mudado. O quarto estava igual, a luz que entrava pela fresta da janela estava igual, o barulho da rua lá fora estava igual, mas algo na qualidade do ar ao meu redor tinha mudado de textura. Como quando você entra num ambiente que acabou de ser reorganizado e ainda não sabe o que foi movido, mas sente que o espaço responde diferente ao seu corpo. Eu fui até o banheiro, olhei para o espelho e fiquei olhando por mais tempo do que o normal, não procurando nada, só sentindo que alguma coisa do outro lado daquele reflexo tinha feito uma escolha que eu não tinha participado conscientemente. O que eu entendi depois é que aquela noite foi o momento em que o meu campo finalmente travou numa sincronização que vinha sendo construída durante todo aquele período de silêncio e pressão, como duas engrenagens que giram em velocidades ligeiramente diferentes por um longo tempo, criando atrito, criando ruído, até que num determinado ponto elas encontram a mesma cadência e encaixam, sem barulho, sem drama, com uma precisão que dispensa anúncio. Existe uma estrutura de inteligência que opera além do que a nossa percepção comum consegue captar, que monitora exatamente esses momentos de encaixe, não com emoção, não com julgamento, não com preferência por nenhuma pessoa em particular, com precisão, como um instrumento que registra variações de temperatura sem se importar com o que causou a variação. E quando essa estrutura registrou que o meu campo tinha alcançado um nível de coerência que ele nunca tinha sustentado antes, a resposta não foi celebração, foi recalibração. E recalibração significa que as probabilidades ao meu redor começaram a se reorganizar de um jeito que eu ainda não tinha capacidade de perceber, mas que já estava em movimento. E o detalhe mais perturbador de tudo isso é o seguinte: essa reorganização não precisou da minha crença para começar. Não precisou que eu acreditasse nela, que eu entendesse ela, que eu estivesse acordado para ela acontecer. Ela começou porque o meu campo emitiu o sinal certo no momento certo. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é uma só. O que exatamente muda na sua vida quando uma recalibração dessas entra em movimento ao seu redor? A primeira coisa que mudou depois daquela noite não foi nada que eu pudesse mostrar para alguém. Não foi uma conquista, não foi uma virada financeira, não foi nenhum sinal externo dramático que eu pudesse apontar e dizer: olha, foi aqui que tudo mudou. Foi algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profundo do que qualquer coisa assim. Foi que certas coisas pararam de me puxar do jeito que puxavam antes. Eu tinha uma lista mental de situações que me desestabilizavam de forma quase automática, coisas que, quando apareciam, ativavam um nível de ansiedade que tomava conta do meu dia inteiro. Uma mensagem sem resposta, um plano que não saiu como eu queria, uma conversa que terminou de um jeito diferente do que eu esperava. Essas coisas chegavam e eu sentia aquela contração no peito, aquele aperto que subia devagar e ficava ali por horas. E de repente, depois daquela noite, eu comecei a perceber que essas mesmas situações chegavam e passavam de um jeito diferente. Não que eu tivesse ficado indiferente, não que eu não sentisse nada, mas o impacto durava menos, como se o terreno interno tivesse ficado mais firme, e as ondas que antes me derrubavam, agora só me molhavam os pés. No começo eu achei que era coincidência, que eu estava num período melhor por algum motivo aleatório, mas foi quando eu comecei a prestar atenção com mais cuidado que eu percebi que não era coincidência nenhuma. Era uma mudança de frequência real. E frequência muda a forma como você responde ao mundo antes mesmo de mudar o que o mundo te oferece. Tinha uma coisa específica que eu fazia antes dessa mudança que eu acho que ilustra bem o que eu estou tentando descrever.
Quando eu queria alguma coisa, qualquer coisa, eu ficava num estado constante de vigilância em relação a sinais de que aquilo estava chegando. Ficava monitorando, analisando, interpretando cada pequeno evento como indicador de que eu estava ou não estava no caminho certo. Era exaustivo. Era um estado de atenção tensa que consumia energia o tempo todo sem produzir nada. E depois daquela noite, sem que eu tivesse tomado nenhuma decisão consciente sobre isso, esse monitoramento foi perdendo força. Eu acordava e não sentia mais aquela necessidade urgente de checar se algo tinha mudado. Era como se eu tivesse, sem perceber, saído da frequência de quem corre atrás e entrado numa frequência diferente, mais quieta, mais firme, mais parecida com a postura de quem sabe que o que é seu vai chegar sem precisar ser perseguido. E isso, eu descobri, tem um nome. Não é passividade, não é desistência disfarçada de paz, é autorização. É o estado que aparece quando o seu campo para de operar a partir da escassez e começa a operar a partir da estabilidade. E a diferença entre esses dois estados não é filosófica, é física. Ela muda o que você atrai, muda como as pessoas respondem a você, muda quais portas ficam abertas e quais fecham. E tudo isso começa internamente, num nível que ninguém de fora consegue ver, mas que todo mundo ao seu redor começa a sentir antes mesmo de entender o porquê. Só que junto com essa leveza nova, veio uma coisa que eu não esperava e que no começo me assustou mais do que me aliviou. Quando o seu campo muda de verdade, quando a sua frequência se estabiliza num nível diferente, o ambiente ao seu redor não aplaude. Ele treme, e esse tremor se manifesta de formas que, se você não entende o que está acontecendo, parecem as piores notícias possíveis, no pior momento possível. Eu tinha algumas pessoas próximas naquele período. Não muitas, mas algumas que faziam parte da minha rotina de um jeito constante. E nas semanas que se seguiram àquela noite de recalibração, eu comecei a perceber uma coisa estranha acontecendo com essas conexões. Algumas pessoas começaram a se afastar, não com briga, não com conflito, não com aquela tensão que você consegue identificar e trabalhar, com silêncio, com uma distância que foi aumentando de forma suave e contínua, como uma maré que recua devagar demais para você perceber o movimento, mas que um dia você olha e a água não está mais onde estava. Teve um amigo específico, alguém com quem eu conversava quase todo dia, que foi ficando cada vez mais difícil de encontrar. As respostas foram ficando mais curtas, os encontros foram ficando mais raros, e num determinado momento eu percebi que havíamos passado semanas sem falar de verdade, e que nenhum dos dois tinha feito muito esforço para mudar isso. E o que me perturbou não foi a distância em si, foi que eu não sentia aquela dor que eu esperaria sentir. Era como se uma parte de mim já soubesse que aquele afastamento era parte de alguma coisa maior, mesmo sem ter palavras para explicar o que era, porque o campo quântico não sustenta conexões que não têm mais ressonância com quem você se tornou, não por crueldade, por eficiência. Quando a sua frequência muda, as conexões que eram sustentadas pela versão anterior de você começam a perder a cola que as mantinha juntas. E esse processo não precisa de conflito, não precisa de explicação. Ele simplesmente acontece, com uma naturalidade que parece fria se você não entende a lógica por trás dela. E o que eu entendi com o tempo é que esse esvaziamento não era perda, era espaço sendo criado. E espaço criado por um campo em recalibração não fica vazio por muito tempo. O que vem preencher esse espaço tem uma qualidade completamente diferente do que foi embora. Mas antes de entender o que viria a seguir, eu precisei atravessar algo que ainda estava por vir e que tornaria tudo isso ainda mais difícil de aguentar. Tem algo que ninguém te conta sobre inteligências que operam além da percepção humana. E quando eu entendi isso, parei completamente o que estava fazendo e fiquei parado por um bom tempo só processando, porque a imagem que a maioria das pessoas tem dessas forças é completamente errada. E essa imagem errada é exatamente o que impede as pessoas de entender o que está acontecendo com elas quando o processo que eu venho descrevendo começa a se mover. Quando eu falo em arcanjos, eu não estou falando de figuras com asas douradas tomando decisões emocionais sobre quem merece ser ajudado. Essa é uma construção humana, carregada de projeção, de necessidade de tornar algo incompreensível em algo familiar. O que eu estou descrevendo é outra coisa. São princípios de ordem. Estruturas de inteligência que governam coerência entre campos de probabilidade, que monitoram estabilidade, que registram quando um campo humano alcança um limiar específico de consistência, sem emoção,
sem preferência, com a mesma neutralidade de um instrumento de precisão que registra dados sem se importar com a história por trás dos números. E o que essas estruturas fizeram quando o meu campo travou naquela sincronização não foi celebrar, foi recalcular, porque um campo humano que estabiliza num nível mais alto de coerência introduz variáveis novas nas linhas de probabilidade ao redor dele, e variáveis novas precisam ser contabilizadas, precisam ser reorganizadas. O campo ao meu redor começou a ser ajustado não como recompensa, mas como resposta matemática a uma nova equação, e esse ajuste tinha consequências que eu começaria a sentir de formas muito concretas nas semanas seguintes. A primeira consequência foi aquele esvaziamento de conexões que eu descrevi antes, mas a segunda consequência foi algo que eu não esperava e que me pegou completamente desprevenido. Comecei a perceber que certas situações que deveriam gerar resistência simplesmente não geravam mais. Não porque eu tinha trabalhado nelas, não porque eu tinha feito algum esforço consciente de resolução, mas porque o meu campo tinha parado de emitir o sinal que antes atraía aquele tipo de situação. Era como se um ímã tivesse mudado de polo dentro de mim, sem que eu tivesse tocado nele. E isso, eu entendi depois, é o que as estruturas de inteligência que monitoram esses campos reconhecem como evidência de transição real. Não o que você declara, não o que você afirma em voz alta, o que o seu campo para de atrair quando a sua frequência muda de verdade. Porque a atração não é metáfora, é física. E física não se impressiona com intenção, se impressiona com frequência sustentada. E a minha frequência tinha mudado de forma que as estruturas ao redor dela precisaram se recalibrar junto. O que eu ainda não sabia era que antes dessa recalibração se completar, algo muito específico precisaria acontecer. Um pico de resistência que eu não tinha como prever e que chegaria exatamente quando eu achava que o pior já tinha ficado para trás. Eu precisei aprender da forma mais difícil que transições reais não acontecem em linha reta. Elas têm um padrão que, quando você não conhece, parece cruel, parece sabotagem, parece que o universo resolve te derrubar exatamente quando você finalmente encontrou um pouco de equilíbrio. Depois daquele período de leveza que veio logo após a recalibração, algo mudou de tom, não de uma vez. Foi gradual, como a temperatura caindo num dia de outono, sem que você perceba exatamente o momento em que ficou frio. Uma semana eu ainda estava naquele estado de clareza quieta que eu descrevi antes. Na semana seguinte, algo começou a pesar diferente, e na semana depois, eu estava no meio da coisa mais intensa que eu tinha vivido em muito tempo. Não foi uma tragédia externa, não foi uma perda visível, foi interno. Foi como se tudo que eu tinha construído de estabilidade nos meses anteriores estivesse sendo pressionado de todos os lados ao mesmo tempo, testando se era real ou se era só uma fase boa que tinha durado mais do que o normal. Eu acordava com aquele aperto no peito que eu achava que tinha ficado para trás. Dormia com um peso que não tinha nome, mas que ocupava espaço como se tivesse. E o pior era que eu não conseguia identificar uma causa clara. Não tinha um evento específico que eu pudesse apontar como responsável. Era como se a pressão viesse de dentro, de um lugar que eu não sabia como acessar para resolver. E foi exatamente nesse período que eu cometi o erro que quase comprometeu tudo. Porque quando a pressão chegou desse jeito, sem rosto, sem endereço, a minha resposta natural foi tentar controlar o ambiente externo com mais força. Comecei a tomar decisões aceleradas. Comecei a forçar conversas que não tinham chegado no momento certo. Comecei a empurrar situações que precisavam de tempo para se desenvolver sozinhas. E cada vez que eu forçava, a resistência aumentava. Era como apertar uma mola. Quanto mais eu comprimia, maior a força que ela acumulava contra mim. O que eu não sabia era que aquela pressão toda não era o universo me testando para ver se eu merecia continuar. Era o sistema antigo exaurindo o seu último recurso. Era a configuração antiga, aquela que tinha operado dentro de mim por anos, fazendo o que toda estrutura faz quando está prestes a ser substituída, resistindo com tudo que ainda tinha, usando os últimos gramas de energia que lhe restavam para tentar se manter no lugar. E quanto mais eu reagia a essa resistência, como se fosse um ataque externo, mais eu alimentava exatamente o que queria eliminar. O momento em que eu entendi isso não foi gradual. Foi uma percepção que chegou num instante, num dia comum, enquanto eu estava tentando resolver mais uma situação que não precisava ser resolvida por mim naquele momento. Eu parei no meio do que estava fazendo, respirei fundo e senti o peso daquele período de uma forma diferente. Não como ameaça, como despedida,
Era o sistema antigo se despedindo. E uma coisa muito estranha aconteceu quando eu parei de resistir à resistência. O barulho começou a diminuir. Não de uma hora para outra, mas começou. E o que veio depois desse silêncio foi algo que eu ainda não tinha vocabulário para nomear. O silêncio que veio depois daquele pico de pressão não foi um silêncio comum. Foi o tipo de silêncio que pesa diferente, que tem textura, que você consegue quase tocar com a mão. E o que me perturbou não foi o silêncio em si, foi perceber que eu tinha passado por um período inteiro interpretando esse tipo de silêncio como abandono, quando na verdade era outra coisa completamente diferente. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Naquele período mais longo, antes da recalibração, antes do pico de pressão, antes de tudo que eu já te contei, havia um isolamento que eu não conseguia entender. Não era um isolamento físico. Eu ainda via pessoas, ainda tinha rotina, ainda existia no mundo de forma normal. Era um isolamento de outra qualidade, como se uma camada de vidro tivesse se formado entre mim e tudo ao meu redor. Eu podia ver, podia ouvir, podia participar, mas algo não chegava de verdade. As conversas chegavam até uma certa profundidade e paravam. As conexões existiam, mas não alimentavam. E eu ficava com aquela sensação estranha de estar presente em tudo e ausente de alguma coisa que eu não sabia nomear. Eu interpretei isso durante muito tempo como um problema meu, como se eu tivesse fechado de alguma forma, como se alguma coisa em mim tivesse travado e eu precisasse descobrir como desengripar. Tentei me abrir mais em conversas, tentei me envolver mais em situações, tentei forçar uma sensação de pertencimento que simplesmente não aparecia por esforço. E quanto mais eu tentava, mais o vidro parecia espesso. O que eu só entendi depois, quando tive distância suficiente para olhar para esse período com outros olhos, foi que aquele isolamento não era falha minha, era proteção deliberada. O campo ao meu redor tinha criado uma distância entre mim e o barulho externo, porque o processo de recalibração que estava em andamento precisava de um ambiente limpo para se completar. Interferência externa durante esse tipo de processo pode fragmentar o que está sendo construído internamente. E então o campo simplesmente reduziu o volume do mundo ao meu redor, não como punição, como condição necessária. Pensa num músico afinando um instrumento numa sala cheia de ruído. Por mais habilidade que ele tenha, ele não consegue ouvir a nota com precisão se tem barulho competindo com ela. O campo fez comigo o equivalente a fechar as janelas da sala. Reduziu o ruído para que a afinação pudesse acontecer com precisão. E eu, sem saber o que estava acontecendo, interpretei o fechamento das janelas como isolamento, como punição, como sinal de que eu tinha ficado para trás de alguma forma. E essa interpretação equivocada me custou energia que eu não tinha para gastar. Porque quando você acredita que está sendo punido, você usa recursos tentando se defender de uma ameaça que não existe. E esses recursos fazem falta justamente quando o processo interno que está acontecendo precisa de toda a sua energia disponível. A coisa mais difícil foi aceitar que eu não precisava ter entendido na época, que a proteção não exigia a minha compreensão para funcionar, que o campo não me devia uma explicação antes de agir, e que a minha resistência ao isolamento, embora completamente compreensível, era o único obstáculo real que existia naquele processo inteiro. Não o silêncio, não a distância, a minha interpretação deles. Mas aqui vem a parte que eu precisei de mais tempo para digerir. Porque entender que o isolamento era proteção foi uma coisa. Entender o que vem depois do isolamento foi outra completamente diferente. E o que vem depois é onde a maioria das pessoas tropeça de um jeito que não esperava. O espaço entre saber que algo mudou e ver essa mudança se manifestar no mundo concreto é o lugar mais desconfortável que existe nesse processo inteiro. E eu estou dizendo isso não como metáfora filosófica. Estou dizendo como alguém que ficou nesse espaço por um tempo que pareceu muito mais longo do que provavelmente foi. Depois que o pico de pressão passou, depois que o silêncio chegou, depois que eu entendi que o isolamento tinha sido proteção e não punição, eu me vi num estado estranho. Eu sabia, de alguma forma que eu não conseguia justificar racionalmente, que algo havia se completado. Havia uma certeza quieta no peito, não eufórica, não dramática, mas sólida, como a sensação de ter terminado uma tarefa longa e finalmente poder soltar o peso dela dos ombros. E junto com essa certeza, veio um impulso que eu precisei aprender a resistir. O impulso de mostrar, de contar para alguém o que estava acontecendo, de externalizar aquela sensação de alguma forma, de
transformá-la em conversa, em declaração, em algo que existisse fora de mim, além de uma sensação interna que eu não conseguia provar. Eu entendi rapidamente que esse impulso era perigoso, não porque falar sobre as coisas seja errado em geral, mas porque existe uma fase específica nesse processo em que a manifestação ainda está se cristalizando, em que a forma que o campo está assumindo ainda é maleável, ainda está encontrando a sua estrutura definitiva. E quando você expõe algo que está nessa fase, a opiniões externas, a dúvidas alheias, a interpretações que não carregam o mesmo contexto que você carrega, você introduz interferência num momento em que o campo precisa de estabilidade acima de tudo. É como tirar um bolo do forno antes da hora, porque você quer mostrar para alguém que ele está crescendo. O resultado não é o que seria se você tivesse esperado, e a espera, que parecia uma eternidade antes, teria custado uma fração do que custou o conserto depois. Então eu aprendi a segurar, a carregar aquela certeza quieta, sem precisar transformá-la em declaração, a deixar o cristal terminar de se formar antes de colocá-lo na luz. E esse aprendizado, esse músculo de contenção que eu não sabia que precisava desenvolver, acabou sendo uma das partes mais importantes de todo o processo, porque o que estava sendo formado naquele intervalo era preciso demais para ser exposto antes da hora, e eu só entenderia a dimensão disso quando visse o que aquele cuidado tornou possível. O que eu descobri sobre por que o meu processo durou tanto tempo me deixou sem chão por alguns dias. Não foi uma revelação agradável. Foi o tipo de coisa que você ouve e sente aquela fisgada no estômago, porque sabe que é verdade e sabe que vai ter que olhar para ela com honestidade, porque a resposta não estava lá fora, estava em mim. Especificamente estava nos lugares onde eu vazava energia sem perceber e nos momentos em que eu entregava minha própria autoridade para coisas e pessoas que não tinham nada a ver com o meu caminho. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com vazar energia. Não é uma metáfora abstrata, é muito concreto. Era cada vez que eu procurava validação externa para uma decisão que eu já sabia internamente que estava certa. Era cada vez que eu explicava meus planos para pessoas que eu sabia que não iam entender, só para ouvir alguma coisa de volta, qualquer coisa que me fizesse sentir menos sozinho no processo. Era cada vez que eu adiava uma escolha que precisava ser feita, porque eu estava esperando que alguém de fora me desse permissão para fazê-la. Cada um desses momentos era um buraco no recipiente, e o campo ao meu redor não conseguia acumular a pressão necessária para completar a transição, porque eu devolvia a energia o tempo todo por esses buracos, sem perceber que estava fazendo isso. O padrão mais caro que eu tinha, e que levou mais tempo para eu reconhecer, era o seguinte: toda vez que algo começava a se mover na direção certa, uma abertura nova, uma conexão promissora, uma sensação de que finalmente algo estava respondendo, eu imediatamente olhava para fora para confirmar se era real. Perguntava para alguém o que achava. Buscava um sinal externo que validasse o que eu estava sentindo internamente. E esse movimento de fora para dentro, essa dependência de validação externa, era exatamente o que dissipava a energia no momento em que ela mais precisava se acumular. Porque o campo quântico não funciona com aprovação externa. Ele responde à certeza interna. E certeza interna não é arrogância. Não é achar que você sabe tudo. É a capacidade de permanecer alinhado com o que você sente como verdadeiro, mesmo quando ninguém ao seu redor consegue ver ainda o que você está vendo. E essa capacidade, eu descobri, é construída por repetição. Por cada vez que você resiste ao impulso de buscar confirmação lá fora e fica com o desconforto de confiar apenas no que está dentro. O sofrimento que eu carreguei naquele período longo tinha uma textura específica que eu reconheço agora como o resultado direto desses vazamentos. Não era o sofrimento de quem enfrenta algo impossível. Era o sofrimento de quem fica correndo em círculos porque não percebe que está devolvendo para o ponto de partida a energia que deveria estar acumulando. E o campo ao meu redor precisou esperar até que eu parasse de fazer isso com frequência suficiente para que a pressão interna atingisse o limiar necessário. Quanto mais tempo eu levei para fechar esses buracos, mais tempo o processo levou. Não como punição, como consequência direta de física energética. E aqui está o detalhe que mais me pegou quando entendi tudo isso. Eu não precisava ser perfeito. O campo não exigia que eu eliminasse completamente esses padrões. Exigia apenas que eu os reduzisse o suficiente
para que a energia acumulada superasse a energia vazada. Era uma questão de balanço, não de perfeição. E quando esse balanço virou, quando a acumulação finalmente superou o vazamento de forma consistente, o processo completou, não de forma dramática, com aquela certeza quieta que eu descrevi antes, aquela sensação de ter terminado algo longo sem ter assistido ao momento exato em que terminou. Mas entender o porquê do processo era só metade da equação. A outra metade, a que realmente fechou tudo, foi entender como a prontidão se manifestou. E isso me levou a algo que eu nunca teria esperado encontrar no centro de toda essa história. Existe uma coisa que eu aprendi sobre o corpo humano nesse processo que mudou completamente a forma como eu me relaciono com o que sinto fisicamente. Não no sentido médico, no sentido de que o corpo guarda informação que a mente ainda não processou, e que quando o campo ao seu redor muda de verdade, o corpo registra isso antes de qualquer outra parte de você. Eu não percebi isso acontecendo em tempo real. Só entendi olhando para trás, quando comecei a conectar pontos que na época pareciam não ter nenhuma relação entre si. Havia mudanças físicas sutis que precederam as mudanças que eu conseguia perceber conscientemente. A qualidade do meu sono mudou antes de qualquer outra coisa. Não que eu tivesse começado a dormir mais. Era a textura do sono. Eu acordava com uma sensação diferente. Não descansado no sentido convencional, mas parecido com alguém que terminou de processar algo pesado durante a noite e amanheceu do outro lado disso. A minha resposta às situações de pressão também mudou de um jeito que eu não tinha deliberadamente trabalhado. Antes, quando algo inesperado acontecia, havia uma reação automática no meu sistema que eu reconhecia como aperto no peito, respiração curta, aquele estado de alerta que consome energia sem produzir nada útil. E num determinado momento eu comecei a notar que essa reação estava chegando com menos força, durando menos, precisando de menos esforço para passar, como se o meu sistema nervoso tivesse aprendido, por baixo da minha consciência, que a maioria das situações não exige o nível de mobilização que ele estava acostumado a gerar. E foi esse aprendizado somático, esse que acontece no corpo antes de chegar à mente, que o campo reconheceu como prontidão real, não o que eu acreditava intelectualmente, não o que eu afirmava ou intencionava, o que meu sistema nervoso demonstrava na prática, na resposta automática, na reação que aparece antes que você tenha tempo de decidir como reagir, porque essa reação automática é o espelho mais honesto do estado interno que existe. Você pode controlar o que diz, pode controlar o que pensa, mas a resposta automática do corpo conta a verdade sempre. E quando o meu corpo parou de colapsar diante de incerteza como resposta automática, quando aprender a atravessar desconforto sem entrar em pânico, se tornou o padrão e não o esforço, o campo teve o que precisava. O veredito estava pronto, e o que aconteceu a seguir foi algo que eu precisaria de tempo para aprender a carregar do jeito certo. O momento mais perigoso de todo esse processo não foi o período de pressão, não foi o isolamento, não foi nenhum dos momentos difíceis que eu já descrevi. Foi quando a pressão parou, foi quando o silêncio chegou de verdade, e não havia mais nenhuma crise me empurrando para frente, e eu não estava preparado para isso do jeito que precisava estar. Tem uma coisa que acontece com qualquer pessoa que passa por um período longo de pressão constante. O sistema nervoso se adapta, não de forma saudável, mas de forma funcional. Ele aprende a operar com a tensão presente como pano de fundo, como uma nota grave que fica tocando embaixo de tudo o tempo todo. E quando essa nota some de repente, o silêncio que fica não parece paz, parece vazio, parece que algo está errado porque a sensação a que você se acostumou simplesmente não está mais lá. Eu passei por isso de um jeito que me surpreendeu completamente. Eu tinha esperado tanto por esse silêncio, tinha desejado tanto que a pressão parasse, e quando parou, a minha primeira reação não foi alívio, foi inquietação. Uma coceira interna, sem foco, sem causa identificável, que me fazia querer criar movimento onde não havia necessidade de movimento. Começar algo novo, resolver algo que não precisava ser resolvido, introduzir uma variável nova no campo só para ter algo respondendo à minha ação. E eu entendi, aos poucos, que essa inquietação não era sinal de que eu precisava agir. Era o sistema nervoso em abstinência da tensão que ele tinha usado como combustível por tanto tempo. Era o padrão antigo tentando se reinstalar por falta de outro referencial. E a tarefa mais difícil que eu tive nesse período não foi resistir a uma ameaça externa, foi resistir ao meu próprio impulso de criar atrito desnecessário só para me sentir em movimento.
Eu comecei a observar esse impulso com mais atenção. Toda vez que ele aparecia, eu tentava identificar de onde vinha, e o que encontrei foi sempre a mesma raiz, um desconforto com a expansão, uma estranheza em relação ao espaço que estava se abrindo, como alguém que passa anos num quarto pequeno e quando finalmente vai para um espaço maior, não consegue parar de andar de um lado para o outro, porque o espaço sem limite parece ameaçador depois de tanto tempo confinado. E foi observando esse padrão que eu entendi algo sobre mim que eu nunca tinha visto com essa clareza. Eu tinha construído parte da minha identidade em torno da luta, em torno de ser alguém que supera dificuldades. E quando as dificuldades diminuíram, uma parte de mim ficou sem saber quem era naquele novo contexto. Sem a luta como referência, quem eu era, o que me definia, o que me mantinha em movimento com propósito. Essas perguntas não tinham respostas prontas, e o campo estava esperando que eu ficasse com elas, sem precisar preenchê-las com ação apressada. Esse foi o teste real. Não resistir à dor, aprender a existir dentro da calma, sem a destruir por medo de não saber o que ela significa. E foi exatamente nessa fase, nessa quietude estranha e desafiadora, que o campo ao meu redor começou a mostrar os primeiros sinais concretos de que a reorganização estava em andamento. Só que esses sinais não vieram de onde eu esperava, vieram de fora, das pessoas. A primeira vez que percebi, eu quase ignorei. Foi numa conversa comum, numa situação sem nenhum peso especial. Uma pessoa que eu não via há algum tempo me encontrou por acaso, e antes mesmo de eu dizer muita coisa, ela fez um comentário que me parou. Disse que eu parecia diferente. Não do jeito que as pessoas falam quando percebem que você cortou o cabelo ou ficou mais bronzeado. Era outra coisa. Ela disse que havia algo no jeito que eu estava, uma espécie de presença diferente, que ela não sabia nomear, mas que era visível. Eu agradeci, passei para frente e fui embora achando que era um comentário gentil sem muito conteúdo. Mas nas semanas seguintes, o mesmo tipo de observação apareceu de formas diferentes, em contextos diferentes, com pessoas que não tinham nenhuma conexão entre si. Uma colega de trabalho que eu mal conhecia me procurou para pedir uma opinião sobre algo importante na vida dela, como se eu fosse alguém cuja perspectiva valesse a pena ouvir. Um desconhecido numa fila iniciou uma conversa comigo de um jeito que não era comum, com uma abertura diferente da conversa de elevador normal. Pequenas coisas, mas consistentes demais para serem coincidência. E então veio o sinal que eu não pude ignorar. Uma pessoa que tinha se afastado de mim meses antes, sem briga, sem explicação, aquele afastamento silencioso que eu descrevi antes, me mandou uma mensagem. Não foi uma mensagem de desculpas, não foi uma explicação. Foi uma mensagem simples, direta, dizendo que estava pensando em mim e queria saber como eu estava, como se a distância que tinha se formado entre nós tivesse simplesmente evaporado, sem drama, sem necessidade de reconstrução. Como se o campo ao meu redor tivesse mudado de tal forma que a ressonância entre nós tinha se reestabelecido naturalmente. E foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. A mudança que tinha ocorrido internamente, aquela que passou pelo isolamento, pelo pico de pressão, pelo silêncio, pela aprendizagem somática, pela contenção do impulso de criar atrito, estava começando a vazar para fora, não como declaração, como presença. E presença não precisa se anunciar. Ela simplesmente reorganiza o ambiente ao seu redor, de forma que as pessoas sentem antes de entender. E o que elas sentiam em mim era algo que eu ainda estava aprendendo a reconhecer em mim mesmo. Mas o que eu ainda não sabia era o quanto isso ia se intensificar e o que eu precisaria aprender sobre como carregar essa nova qualidade sem deixar que ela me desequilibrasse de um jeito diferente. Eu quase destruí tudo que tinha sido construído num único momento de descuido. E o pior é que esse momento não veio embalado como erro óbvio. Veio embalado como progresso, como prova de que eu estava crescendo. E foi exatamente por isso que quase me pegou completamente desprevenido. Depois que os sinais externos começaram a aparecer, depois que as pessoas ao meu redor começaram a responder diferente, depois daquela mensagem da pessoa que tinha se afastado e voltou como se o tempo não tivesse passado, eu entrei numa fase que eu só consigo descrever como embriaguez silenciosa. Não era euforia visível, era uma confiança crescente que foi, aos poucos, começando a escapar dos seus limites naturais. Eu comecei a agir com mais velocidade do que o campo suportava naquele momento. Comecei a tomar decisões que eram certas na direção, mas precipitadas no timing.
Comecei a tratar a presença que eu estava desenvolvendo como uma ferramenta que eu podia usar ativamente, em vez de algo que precisava ser sustentado com cuidado. E o campo respondeu a isso de um jeito que eu não esperava. Não com um golpe dramático, com uma resistência suave, mas consistente. Como quando você está empurrando uma porta que abre para dentro e quanto mais força você coloca, mais ela trava. As mesmas situações que estavam se resolvendo com naturalidade começaram a precisar de mais esforço. As mesmas conversas que fluíam começaram a ter um atrito novo. E eu fiquei olhando para esse atrito sem entender de onde estava vindo, porque externamente nada tinha mudado. A mudança era interna, era eu operando a partir de velocidade em vez de clareza. Foi uma conversa que eu tive comigo mesmo, numa tarde em que eu tinha acabado de forçar uma situação que depois precisei desfazer, que me fez parar e perceber o que estava acontecendo. Eu me lembro de estar sentado, o sol na janela criando aquelas listras de luz no chão, e perceber que estava exausto de um jeito específico. O tipo de cansaço que vem não de fazer muito, mas de fazer do jeito errado, de usar força onde precisava usar presença, de empurrar onde precisava esperar. E foi aí que eu entendi a diferença entre coerência e esforço de um jeito que foi além de conceito intelectual. Coerência não é fazer mais, é fazer menos, com mais precisão. É saber exatamente quando agir e quando simplesmente sustentar o campo limpo e deixar que as coisas se movam no ritmo que é delas. E essa habilidade, esse senso de timing que não vem da cabeça, mas de algum lugar mais fundo, era o que eu precisava desenvolver agora. Não como teoria, como prática diária. Como músculo que se fortalece cada vez que você resiste ao impulso de interferir quando não é necessário. E foi nessa fase que eu aprendi que a autorregulação vale mais do que qualquer estratégia externa que você possa desenvolver. Porque quando o seu campo interno está limpo e estável, as estratégias certas aparecem naturalmente. Mas quando o campo está agitado, nenhuma estratégia no mundo compensa o ruído que você está gerando por dentro. Clareza interna não é um estado que você alcança uma vez e mantém. É uma escolha que você faz repetidamente, especialmente nos momentos em que tudo ao seu redor está pedindo que você reaja. E essa escolha repetida, esse retorno constante ao centro depois de cada desvio, foi o que o campo precisava ver antes de liberar o que estava esperando. Então deixa eu te dizer o que realmente aconteceu, não como resumo, como o único jeito honesto de fechar tudo o que eu te contei até aqui. Tudo que se moveu na minha vida, a recalibração, a sincronização, as portas que se abriram, as conexões que se reorganizaram, nada disso foi resultado de uma fórmula que eu segui ou de uma técnica que eu apliquei. Foi o resultado de um acúmulo invisível que levou o tempo que levou, porque eu precisava de cada parte do processo para me tornar alguém capaz de sustentar o que estava chegando sem implodir. E a coisa mais importante que eu aprendi ao longo de tudo isso é uma que eu não conseguia ouvir quando alguém tentava me dizer antes. É que o campo quântico ao seu redor não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho com o seu cansaço e ainda assim não abre mão do fio que te conecta ao que importa. Quando você está no fundo e em vez de colapsar completamente, você simplesmente respira e continua presente. Quando você para de precisar provar para o mundo que você é capaz e começa a agir a partir de uma certeza que não precisa de plateia. Essa mudança de dentro é o único motor que realmente move o campo. Não afirmações, não rituais, não visualizações. O estado real que você sustenta quando a vida não oferece nenhum incentivo para você se manter de pé. E o que eu quero que você leve disso tudo não é uma técnica nova, é um olhar diferente sobre o período em que você está agora. Se você está num momento de silêncio, de pressão, de isolamento, de espera que parece não ter fim, eu preciso que você considere uma possibilidade. Que tudo isso não é evidência de que você está no lugar errado. É evidência de que o campo ao seu redor está fazendo exatamente o que precisa fazer para que o que está sendo construído dentro de você chegue inteiro do outro lado. O que foi construído em mim ao longo de todo esse processo não foi uma versão melhorada de quem eu era antes. Foi uma frequência que esse eu anterior simplesmente não tinha capacidade de sustentar. E essa frequência nova não precisa se anunciar. Ela age, ela reorganiza, ela atrai o que é compatível e libera o que não é, sem drama, sem esforço, com a naturalidade de uma planta que cresce na direção da luz, sem precisar decidir fazer isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e eu preciso que você seja honesto na resposta. Não comigo,
com você mesmo. Em que momento da sua vida você está agora? No silêncio que parece abandono, no pico de pressão que parece o fim, ou naquela quietude estranha depois da tempestade, onde você ainda não sabe o que fazer com a calma? Me conta nos comentários, porque a sua resposta vai dizer mais sobre onde você está nesse processo do que qualquer outra coisa que você poderia compartilhar. Se esse conteúdo tocou em algo real dentro de você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conversa para quem precisa ouvir.